É uma alegria estar com você nessa manhã, não apenas aqui de maneira pessoal, física, mas também você que nos acompanha aí de maneira digital. Um feliz sábado para você e especialmente para os nossos queridos, amados e abençoados pais, que não apenas têm uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio diante de Deus e diante dos homens. Eu quero convidar você, não apenas de maneira física aqui, mas também na sua casa ou onde você estiver nos assistindo, a fechar os seus olhos agora, antes de abrirmos a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a honra e a alegria de estar na Tua casa nesta manhã. Nós louvamos o Teu nome pelo Pai que és e pelas maravilhas que o Senhor intenciona realizar em nossa vida. Já tens feito muito, mas nós queremos nesta manhã, mais uma vez, refletir sobre o Teu caráter, sobre a Tua bondade, sobre a Tua natureza e os Teus propósitos para a nossa vida. Especialmente para nós que somos pais. Agora que vamos abrir a Tua palavra, uma vez mais pedimos, fala conosco, move-te com o Teu Espírito, não apenas aqui, mas onde quer que estejamos. E que ao final tenhamos a segurança, a certeza e a alegria de saber que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É aqui que estará a reflexão desta manhã. Alguns de vocês já nos conhecem, talvez não todos. Eu sou o pastor Elton Júnior, trabalho na divisão sul-americana, logo ali pertinho, ou aqui pertinho, lá em Brasília, desde o ano passado. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e não estamos apenas sozinhos aqui nesses dias, temos o privilégio de estar com a nossa família também, a minha esposa e os nossos 3 queridos filhos, que são uma grande bênção na nossa vida. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta, eu quero ler com você as palavras de Jesus no capítulo 15 de Lucas, versículos 11 a 32. Acompanhe comigo. A versão que eu vou ler é a Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai, então, repartiu os bens entre eles. Depois, ou passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por ter recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, ou esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele.
Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas preciso festejar e alegrar-me, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Voltaire disse certa vez que devemos julgar uma pessoa mais pelas perguntas que ela faz do que pelas respostas que ela entrega. Não sem razões, mais tarde, refletindo sobre isso, Rudyard Kipling, um importante escritor, afirmou: tenho 6 servos honestos, e eles sempre me ensinam tudo o que eu sei. Os seus nomes são o que, porquê, quando, como, onde e quem. Tempos depois, um grande administrador, um dos pais da administração moderna, chamado Peter Drucker, afirmou que o trabalho mais importante de uma pessoa não é encontrar a resposta certa, mas formular a pergunta adequada, a pergunta certa. Talvez seja exatamente isso que nós devemos fazer nesta manhã, ao nos aproximarmos desta importante e preciosa parábola que Jesus contou. A terceira parábola que ele contou àqueles fariseus e também aos seus discípulos, a famosa e conhecida parábola do filho pródigo. Durante séculos nós fizemos a seguinte pergunta como cristãos: o que esse filho fez de errado? E o foco estava no filho, mas talvez Jesus estivesse nos conduzindo, ou queira nos conduzir nessa manhã, para uma pergunta muito mais profunda, muito mais importante. E a pergunta é: quem é esse pai? Eu não sei se você reparou na leitura, mas esta parábola está centrada e focada não no filho, ou não nos filhos, mas no pai. Esta parábola começa com o pai, ele é apresentado no primeiro verso dela, e ele é apresentado também no final dessa parábola. Note bem, quem é que divide a herança? É o pai. Quem é que espera diariamente pelo seu filho? É o pai. E aqui nem sempre os filhos percebem, né? É importante dizer isso a todos nós que também somos filhos, mas um dos trabalhos mais difíceis da paternidade talvez seja continuar esperando. Esperando talvez uma ligação do filho, talvez uma conversa, talvez uma mudança, talvez o filho voltar para casa. Este pai esperava por esse filho. Quem é que corre primeiro, ou perdão, quem é que vê primeiro dos dois, do filho pródigo ou o pai? É o pai. Quem é que corre primeiro? É o pai. Quem é que abraça? É o pai. Quem é que restaura o filho? É o pai. Quem é que sai ao encontro do filho mais velho? É o pai. Quem é que dá a última frase da parábola que Jesus conta? É o pai. E eu pergunto para você nessa manhã, se nós retirarmos o pai dessa parábola, o que sobra dessa história? O que fica dessa história? Eu vou dizer para você o que fica: talvez um filho rebelde, talvez um irmão amargurado e uma família destruída. Portanto, é a presença do pai, é a atitude do pai, é o comportamento do pai, é o sentimento do pai que transforma essa história de tragédia em uma grande história, uma história de redenção. Mas não é só por isso que eu creio que o pai é o principal personagem dessa parábola. Há uma segunda razão: o termo pai é o que mais aparece aqui no texto. Se você olhar esses 22 versículos, você vai perceber que 12 vezes o termo pai é utilizado. O que mostra a relevância dele é o substantivo que mais aparece nesta parábola. Terceiro ponto importante que mostra que esse pai é o centro da parábola é o motivo pelo qual Jesus contou essa parábola. Eu não sei se você já leu esse texto, mas se está com a Bíblia aberta ainda, convido você a ler comigo versos 1 e 2 do capítulo 15, que dá a razão, o motivo pelo qual Jesus contou essas parábolas e esta parábola em especial. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esta é a razão. O foco não está nos pecadores. O foco das parábolas de Jesus está naqueles que recebem pecadores, ou no tratamento que os pecadores recebem. Finalmente, há uma quarta razão que indica que o pai é o personagem mais importante dessa história: o fato de o filho mais velho também revelar os seus problemas no final da parábola. Demonstra que a ênfase não está em um filho, a ênfase não está no outro filho, a ênfase não está nos dois filhos, a ênfase está no pai. As semelhanças entre os dois filhos comprovam isso ou demonstram isso e mostram que esses filhos precisavam muito desse pai. Eu não sei se você reparou aí na leitura do texto,
ou nas vezes em que você já ouviu sobre essa parábola, mas o filho mais velho começa em casa e termina fora de casa. Ao passo que o filho mais novo inicia fora, mas termina dentro. Tal como o publicano da outra parábola que Jesus também contou, o filho mais velho, ele apresenta diante de Jesus, ou diante do Pai, ele apresenta diante do Pai a sua obediência, ele reclama que é um obediente, ele se gaba da sua obediência, tal como aquele fariseu da parábola. Mas o filho mais novo, tal como aquele que recebeu a justificação, aquele publicano, ele confessa o seu pecado. E ambos estão numa situação interessante, numa situação importante, uma situação similar. Mas há mais uma comparação entre eles, um aspecto de comparação e de distinção entre eles. O filho mais novo está fisicamente distante do pai, mas o filho mais velho, ainda que esteja fisicamente perto do pai, emocionalmente está longe dele. Todos esses elementos deixam muito clara a ideia de que o pai é o centro da parábola. E a pergunta é, por que é que Jesus faz isso? Por que é que ele coloca o pai como centro da história? Por que ele coloca o pai como o elemento mais importante? Eu quero sugerir para você nessa manhã duas razões básicas, duas razões práticas. A primeira é o motivo pelo qual Jesus conta esta parábola e as outras duas que ele contou antes. Eu já disse a você, você já viu aí comigo na leitura do texto, que a razão é porque os escribas e fariseus viram Jesus se relacionando com pecadores e agora eles questionam que Jesus recebe pecadores. Em outras palavras, essas parábolas têm um propósito, responder este questionamento que os fariseus fazem. E a resposta de Jesus é espetacular, essa resposta é brilhante, essa resposta é fantástica, sabe por quê? Porque Jesus demonstra nessas parábolas, e nessa em especial, de que Deus não recebe pecadores. Alguém poderia nessa manhã olhar para mim e dizer, pastor, o senhor está louco? Porque o texto diz que ele recebe pecadores sim. Não, não é isso que Jesus diz. As três parábolas, em especial a parábola do filho pródigo, mostram outra realidade, outra ideia. E a ideia é muito mais importante. Os fariseus fizeram uma leitura errada da realidade. Jesus não recebe pecadores. Deus não recebe pecadores. Ele faz muito mais do que isso. Ele toma a iniciativa de ir buscá-los onde eles estão. Esses são os pontos altos das parábolas. Eu não sei se você já leu e reparou, mas no capítulo 15, versículo 4, quando Jesus conta a primeira parábola da ovelha perdida, ele diz que aquele pastor vai atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la. Note bem a linguagem. Ele vai atrás e não desiste enquanto não encontra. Este pastor não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus representado. Na segunda parábola é uma mulher que representa a Deus. Ela perde a sua dracma e agora diz o texto que ela busca incessantemente essa dracma até encontrá-la. De novo a ênfase está em buscar aquilo que se perdeu. E talvez alguém poderia olhar para mim nessa manhã e dizer, mas isso não ocorre na parábola do filho pródigo, pastor Elton, na famosa parábola chamada de parábola do filho pródigo. Mas eu queria sugerir que isso não é o caso. Leia comigo o versículo 24 uma vez mais, capítulo 15, versículo 24. Veja que coisa interessante. O texto diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Agora leia comigo o versículo 32, outra vez. O texto diz, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Note bem duas coisas nesses versos que são espetaculares. A primeira, o verbo é usado na voz passiva. O verbo que é usado aqui, o verbo achar, não está na voz ativa. Não é o filho que acha o pai. Não, o filho é achado pelo pai, diz o texto. Este filho estava perdido e foi encontrado. Ele foi achado. Mas isso não é a única coisa que esse texto diz. A frase de Jesus nessa história, ela vai além. E eu não sei se você repara, mas essa frase possui uma simetria, possui um paralelo. O texto começa dizendo, o filho estava morto e reviveu.
E do outro lado, ou embaixo, diz assim, ele estava perdido, que significa estar morto, ou é paralelo a estar morto, e depois foi achado, é paralelo a reviveu. Eu pergunto para você nessa manhã, alguém pode reviver por si mesmo? Alguém pode dar vida a si mesmo? Um morto pode ressuscitar sozinho? É claro que não. Em outras palavras, Jesus destaca que é a ação do Pai. É o trabalho do Pai, é a oração do Pai, é a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai, os recursos que o Pai deu àquele filho quando estava junto com ele. Recursos não materiais, mas recursos emocionais. É isso que produz o retorno daquele filho. Em outras palavras, se nas duas primeiras histórias, tanto o pastor quanto a mulher, representando a Deus, buscam o perdido e recuperam tanto a ovelha quanto a dracma, na terceira parábola, Jesus vincula o retorno do filho ao trabalho e o papel do pai. O filho não volta por qualquer outro motivo que não seja a ação daquele pai. A lição é que quando alguém se volta para Deus, o mérito é dele, sempre dele. Não daquele que retorna, não daquele que volta, não daquele que se arrepende, porque é Deus que sempre toma a iniciativa de buscar os seus filhos, Ele não desiste deles e faz tudo o que pode para salvá-los. O que nos leva à segunda razão pela qual Jesus coloca aquele pai como centro da parábola, para revelar o caráter de Deus e corrigir algumas distorções. Infelizmente, os fariseus, os escribas, não eram os únicos no judaísmo daqueles dias que pregavam um Deus que não era real, um Deus não apresentado nas Escrituras. E isso não era algo apenas do passado, isso acontece nos dias atuais também. Só para que você tenha uma ideia, na boca de um fariseu, a palavra pecador era um rótulo que indicava impureza, transgressão da lei, alguém de baixa estatura moral. Por isso, esta expressão, ele come com pecadores, ele recebe pecadores, era nociva, era algo ruim, era algo que não era bem visto no contexto do judaísmo daqueles dias. Uma distorção central no judaísmo daqueles dias, e não do judaísmo total, mas de muitas facções do judaísmo, é que antes do pecador ser aceito por Deus, ele deveria se arrepender dos seus pecados. E só depois Deus daria àquele pecador o seu grandioso amor. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Os rabinos tinham um dito, e esse dito aparece no livro Parábolas de Jesus. Esse dito é: a alegria no céu, não quando um pecador se arrepende, mas quando aquele que pecou é destruído. Que coisa triste. Era assim que muitos viam as pessoas que cometiam equívocos e pecados naqueles dias. Um dos apocalipses judaicos, o livro de Esdras, 4º Esdras, ensinava que Deus possuía duas medidas com as quais ele governava o mundo, ou governa o mundo: misericórdia e justiça. Porém, no dia do juízo, Deus vai deixar de lado a misericórdia e vai aplicar apenas a sua justiça. Era assim que os judeus viam as coisas. Nem a associação com o pecador deveria ser realizada naqueles dias. Comer com o pecador, se aproximar de um pecador, abraçar um pecador, era algo terrível. Isso não é algo que ficou apenas no passado. Há muita gente que pensa assim nos dias atuais. Mas o Deus que Jesus apresenta é completamente diferente disso. E quais são as qualidades que Jesus destaca nesse Deus e que são relevantes para você, pai, e para mim, que sou pai também? A primeira coisa que devo dizer a você nessa manhã é que o que Jesus revela sobre Deus é algo espetacular. O que eu vou citar para você agora e o que Jesus menciona aqui é algo digno de adoração, é algo digno de louvor, é algo digno de aprendizado, de imitação, especialmente para você e para mim que somos pais. Note bem como Jesus apresenta esta parábola. Ele começa representando a Deus como um pai. E permitam-me sugerir que isso é proposital. Note que Jesus não retrata Deus como um juiz, porque um juiz profere sentenças, um pai distribui perdão. Pais não são juízes ou não deveriam ser juízes na sua casa. Se os seus filhos crescerem mais com medo do seu julgamento do que a confiança no seu amor, algo está desequilibrado aí. Segundo, Jesus também não apresenta esse Deus como um rei.
pois um rei, uma realeza tem que proteger a sua reputação, a sua honra, a honra do seu trono. Mas esse pai da parábola que é apresentado, ele sacrifica a própria honra para poder resgatar o seu filho. Por isso Jesus usa a linguagem do pai, o exemplo do pai. Tampouco Jesus usou o exemplo ou a figura de um irmão para representar a Deus, porque o irmão pode compartilhar a mesma herança, mas é apenas o pai que pode dar a herança, que pode transmitir a herança. Nem mesmo Jesus comparou Deus com um amigo, porque o amigo vê ou é tendente ou tende a ver apenas o presente, enquanto o pai enxerga o futuro. Se o amigo vê o que o seu amigo está vivendo, o pai enxerga aquilo que o filho está se tornando. Por isso, os pais dizem tantas vezes não para os seus filhos, não é verdade? E você que é filho, continua sendo filho, já ouviu muitos nãos do seu pai, porque sabe que ele está fazendo isso para tentar proteger você do futuro. Os pais podem aprender muito com esse Deus de amor, ou com esse pai de amor mencionado aqui. Afinal, é esse pai que espera o filho, é esse pai que corre atrás dele, é esse pai que abraça esse filho quando ele chega, esse pai distribui perdão para ele, é esse pai que restaura, é esse pai que celebra com ele. O filho volta com fome, mas foi recebido em casa porque era filho, com pão, com festa. O filho voltou sem dinheiro, mas foi recebido como um herdeiro. O filho voltou sem nenhuma dignidade, mas foi recebido com honra por esse pai, porque a condição do filho havia mudado, mas o coração do pai continuava o mesmo. Tudo que Deus é, ele continua sendo. Mas quando Jesus quis resumir quem Deus é para um pecador arrependido, ele o chamou de pai. E a grande pergunta para você que é pai nessa manhã e para mim também é: quando os nossos filhos olham para nós, o que eles aprendem sobre Deus? Como eles medem o caráter de Deus, ou o que eles aprendem acerca do caráter de Deus, quando ele olha para você que é pai? Essas virtudes são apresentadas na sua vida todos os dias para eles? A segunda coisa que Jesus mostra sobre esse pai é que ele é um pai extremamente generoso. Eu não sei se você reparou, obviamente você deve ter olhado, mas esse pai é generoso quando ele entrega a herança para esse filho. Naqueles dias, um filho pedir a herança com o pai vivo, você sabe, era uma extrema insolência, era dizer: você está morto para mim. E note bem que coisa interessante, aquele pai não dá um sermão no filho, aquele pai não questiona aquele filho o que ele ia fazer com o dinheiro, ele não faz esse tipo de coisa. Ele apenas entrega para o seu filho a sua parte da herança. E ele entrega, inclusive, parte da herança que era para ele subsistir até a sua velhice. Eu pergunto para você, será que foi fácil para esse pai atuar desse modo, dessa maneira? Eu queria perguntar mais, o que dói mais? Perder dinheiro, porque ele teve que entregar parte da herança para o filho, ou descobrir que os seus filhos preferem mais os bens do que a sua própria companhia? Não foi fácil, mas aquele pai demonstrou a sua generosidade. Ele também demonstra a sua generosidade quando ele recebe de volta o filho. Note os presentes que ele entrega para ele. Um anel que representava a devolução da sua autoridade, a devolução da sua dignidade. As sandálias nos pés, que era uma clara demonstração de que o seu filho não seria tratado como escravo. Os escravos é que andavam com os pés descalços naqueles dias, mas aquele filho é restaurado à sua posição natural, quando ele lhe dá sandálias. A melhor roupa foi dada para ele, a roupa do próprio pai provavelmente foi entregue para ele, mostrando que ele teria alta distinção e a sua miséria seria coberta com honra. Aquele pai também demonstra a sua generosidade no extremo banquete que fez. Eu não sei se você reparou, mas 2 vezes o texto, na verdade 3 vezes o texto menciona que o pai manda matar aquele boi gordo, aquele bezerro gordo para o filho. E por que mandar matar um bezerro gordo? Porque era um sinal de uma festa espetacular, de uma festa grandiosa, que não envolvia apenas a família, que não envolvia apenas os empregados, mas toda a comunidade. Esse pai mostra grande generosidade quando ele atua assim. Essa generosidade também aparece quando ele trata com o seu filho mais velho. Eu não sei se você reparou, você deve ter visto aí no texto, claramente, quando o filho mais velho reclama, aquele pai para tudo o que está fazendo e ele se dirige ao seu filho. Isso não era fácil, isso era um desrespeito naqueles dias. E mais do que isso, ele chama aquele filho de meu filho querido. Esse é o tipo de generosidade que Deus espera ver em cada pai cristão.
Ellen White, falando sobre isso, diz que o amor sempre tem bons olhos. Ele não olha para os defeitos, ele não olha para as dificuldades, ele olha para aquilo que o filho pode se tornar a médio e longo prazo. Quando você olha para o seu filho, o que você vê? Quando você tem a oportunidade de estar com o seu filho, qual é o tamanho da tua generosidade para ele? Ser generoso não é dar tudo o que o filho pede ou tudo o que o filho quer, mas é dar tudo aquilo que ele precisa. E isso envolve tempo, isso envolve atenção, isso envolve escutar, isso envolve a sua própria presença, isso envolve em algum momento a correção, e isso envolve também afeto. Eu preciso ir para o final, e a terceira característica que esse pai menciona, ou que Jesus mostra deste maravilhoso pai, é que esse é um pai perdoador. Esse é um pai que entrega perdão. Ele é generoso, ele é amoroso, ele tem um caráter espetacular, e esse caráter se manifesta no seu perdão. Quando o filho pede a herança, eu repito, o pai não lhe dá um sermão, o pai não lhe questiona, o pai não lhe critica, o texto não dá nenhuma evidência de que há alguma crítica do pai para com o seu filho. Quando o seu filho retorna, o pai também não diz assim, olha, eu vou te perdoar, mas a gente precisa conversar quando chegar lá em casa. A coisa é séria, o que você fez, nunca mais você deve repetir. Não é assim que esse pai atua, não é assim que esse pai age, não é isso que o pai faz. O silêncio, querido pai, às vezes educa mais do que um bom sermão. O pai não correu atrás do filho quando ele saiu, mas correu atrás quando ele voltou. Há momentos em que amar é mais do que apenas ir atrás do filho, perseguir o filho, é esperar pela decisão dele. O perdão se manifestou de maneira espetacular na recusa daquele pai em aceitar aquele filho como um trabalhador. Você percebeu bem no texto que quando o filho volta, ele pede para ser tratado como um funcionário, como um empregado do pai. Mas o pai diz, não, amigo, não é assim que você vai ser tratado. Você vai ser tratado como filho. E note bem que o pai ignora as palavras do filho. Aí no versículo 21, o filho diz assim, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, por favor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não dá nenhuma conversa para ele, nenhuma explicação, vira para o lado e diz assim a um dos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, tragam as sandálias, tragam o anel, matem o bezerro gordo, vamos fazer uma festa para ele. Que perdão espetacular, que perdão maravilhoso, que perdão grandioso, é assim que Deus nos perdoa. Certa vez, Abraham Lincoln foi perguntado como é que ele ia tratar os rebeldes do Sul quando os derrotasse e quando eles voltassem a se unir aos Estados Unidos. E esperava-se que Lincoln desse uma resposta dura e que ele dissesse, nós vamos nos vingar deles. Mas ele curiosamente respondeu, eu os tratarei como se nunca tivessem sido rebeldes. O perdão humano, queridos, pode restaurar reputações, mas o perdão divino restaura pessoas. E é esse o chamado de Deus para cada pai. É exatamente desse jeito que Deus nos perdoa. Aqui nós encontramos uma verdade mais uma vez reforçada. A verdade de que é melhor confessar os nossos pecados para Deus do que para qualquer homem. Porque Ele é misericordioso e muito mais justo e misericordioso e compassivo do que qualquer homem ortodoxo, visto que o amor de Deus é muito mais amplo do que o homem. Do que o amor do homem. Isso está retratado diversas vezes na Bíblia. Eu quero relembrar com você um exemplo. Eu não vou ler o texto, mas em 2 Samuel, capítulo 24, verso 14, Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. E o contexto é muito significativo, porque Davi havia cometido um pecado, grande pecado, ao realizar o censo de Israel por motivos de orgulho, autoconfiança e presunção. E agora Deus envia para ele o profeta Gade e dá 3 alternativas para ele, de juízo. E Davi escolheu uma delas, eu vou me entregar nas mãos de Deus. A razão disso, ele conhecia a misericórdia de Deus. E sabe, queridos, o filho pródigo voltou para a casa do pai pela mesma razão, porque ele conhecia o pai que possuía. Ele sabia que podia encontrar disciplina entre os homens, condenação na vila ou na sociedade onde ele morava, que ali haveria rejeição, que ali haveria crítica e tudo mais, mas ele conhecia o caráter do pai e isso motivou a voltar para casa. E quem conhece o coração do pai sempre encontra uma boa razão para voltar. Davi preferiu cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia de Deus é muito maior do que a justiça de qualquer homem. Afinal,
há uma grande diferença entre ser julgado por quem conhece apenas o seu erro e ser recebido por aquele que conhece mais do que o seu erro, conhece o seu coração. Que modelo de pai maravilhoso, que modelo de pai especial nós encontramos nessa parábola. O filho preparou um discurso, o pai preparou um abraço, o filho pensou numa dívida, o pai pensou na restauração. E o maior milagre dessa história não é o filho ter voltado para casa. Permitam-me dizer nessa manhã, ao final da reflexão desta manhã, de que o maior milagre não é o filho voltar para casa, mas é o pai querer ainda chamá-lo de filho. É isso que Deus faz, é isso que Deus espera de um pai. Deus espera que nós não apenas perdoemos o passado, mas que nós redefinamos o futuro de nossa família. Que cada dia, como pais, nós possamos seguir esta recomendação. Ao final desta manhã, no dia que antecede a grande festa que vamos ter de Dia dos Pais, e já estamos tendo aqui uma comemoração, eu quero lembrar você de que esta parábola nos ensina pelo exemplo e pelo contraste. Com os filhos, nós podemos aprender especialmente o que não fazer. Isso inclui não ouvir a voz do pai, não valorizar o que recebemos dele cada dia, não apontar o dedo para os outros, porque o filho mais velho aponta para o seu irmão. Afinal, todos estamos no mesmo barco, todos somos pecadores. Com a atitude do filho mais novo, nós podemos aprender e nós somos advertidos de que é sempre possível mudar para melhor. É sempre possível dar um passo na direção do Pai. Ele sempre estará de braços abertos para nos receber. Talvez você não seja o pai da parábola. Talvez você seja o filho da parábola. Talvez você tenha se afastado de seu pai e de casa. Talvez tenha desperdiçado oportunidades. Talvez esteja longe da casa do seu pai enquanto nós conversamos aqui nesta manhã na igreja, ou aí na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo. Mas a boa notícia de Lucas capítulo 15 dessa parábola é que o pai continua aguardando você lá na estrada. E como pai, nós somos lembrados de que a generosidade e o perdão são abundantes para aqueles que buscam o Senhor. Há sempre uma recepção especial, muito especial, e uma linda festa para um filho que retorna. O filho pródigo mudou de país, o irmão mais velho mudou de atitude, mas o pai nunca mudou o seu coração. Ele sempre continuou amando o seu filho, ou os seus filhos. E essa é a grande notícia do Evangelho, essa é a grande notícia dessa parábola sobre Deus em primeiro lugar. Deus não muda de caráter quando nós mudamos de direção. Ele continua amando a cada um de nós. Nessa data especial, eu quero desafiar você, querido pai, a se inspirar neste pai desta parábola, a agir mais com generosidade, a atuar mais com perdão, a ser um querido, especial e maravilhoso pai para o seu filho. E que você, cada dia, possa ser mais generoso, tenha mais prodigalidade na sua generosidade, no seu perdão. Afinal, como afirmou Martin Luther King certa vez, Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu próximo precisa. E se o seu próximo precisa, muito mais os seus filhos. Não se esqueça, para muitos filhos, o grande conceito de Deus vem não da Bíblia, mas da obra e do trabalho do Pai dentro de casa. Não importam as circunstâncias, não importa o contexto, não importa a sua realidade familiar. Lembre-se das palavras de Madre Teresa de Calcutá. Nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. E os nossos filhos nunca esquecerão disso. Eles podem esquecer os presentes que você entregou, eles podem esquecer até alguma coisa que você disse para eles, mas eles jamais esquecerão o amor grandioso que você entregou para eles. Eu termino a mensagem desta manhã deixando uma reflexão para você, pai, e para mim também. A pergunta não é mais a pergunta do início da nossa mensagem desta manhã. Quem é esse pai? Não é mais essa pergunta. Ao final da nossa reflexão, eu deixo outra pergunta para você. A pergunta é: como você, como eu, como nós podemos reproduzir o caráter desse maravilhoso pai? Estou de volta, Pai,
compreendo quanto eu errei contra o céu perante ti, ó Pai. Sim, eu pequei. Não mereço ser tratado como filho teu. Nada além mais do que trabalhar. Só agora compreendo quanto eu errei contra o céu. Pai, sim, eu pequei. Não mereço ser tratado como filho teu. Dá-me o perdão. Filho, a casa é tua. Filho, pode entrar. Veste a melhor roupa, coloque o anel, sandálias nos pés. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda és o meu querido filho. Todo dia eu estava aqui a te esperar, aguardando o momento de te abraçar, de beijar, dizer-te que ainda és o meu querido filho, querido filho. Te amo, filho. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela Tua preciosa palavra e por esta parábola importante para a nossa vida espiritual. De maneira muito, muito especial, nós Te louvamos pelo privilégio, o dom e a responsabilidade da paternidade. Não somos perfeitos. Essa parábola mostra que mesmo que um pai possa ser generoso, possa ser perdoador, possa ser um verdadeiro e maravilhoso pai, como Deus é, isso não impossibilita ou não torna impossível de que possamos ter momentos difíceis na convivência familiar. Mas essa história também mostra que quando nós somos generosos, quando nós espelhamos o Teu caráter, quando nós Te buscamos como pais e nós tentamos reproduzir na nossa esfera, com as nossas debilidades, fraquezas, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, o Teu caráter, então é possível que os nossos filhos possam ser impactados mesmo sem palavras. Eles são impactados mais com o exemplo do que com as palavras, talvez. E nós Te louvamos porque esta parábola demonstra isso. Essa parábola é uma grande demonstração do que Deus é para cada um de nós, falhos, pecadores e maus. Como Deus nos trata, como Ele se aproxima de nós, como Ele luta para nos salvar e como Ele redefine o nosso futuro. E como Ele sempre está de braços abertos para nos dar uma nova experiência, uma nova realidade. Que cada lar e em cada lar, cada pai possa demonstrar esta realidade também. Que possa ser um pai generoso, generoso na atenção, no cuidado, na escuta, na fala. Que cada dia possa ser generoso nas correções também, porque elas também são parte da educação.
e que cada dia os nossos filhos sejam inspirados a ver em nosso caráter, em nossa vida, a Tua glória, o Teu poder e o Teu maravilhoso caráter. E assim sejam aproximados de Ti e juntos, como uma grande família, possamos naquele dia viver as maravilhas que o Senhor está intencionando para nós, naquele grande banquete. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te agradecemos. E que amanhã seja um dia especial e que essas realidades possam ser aplicadas em cada lar, em nome de Jesus. Amém.